Olá, turminha! Na aula de hoje, vamos aprender sobre o modo de vida dos animais. Abram a apostila de ciências do terceiro volume, na página 11 do capítulo 6, A Vida dos Animais. Não esqueçam de curtir o vídeo da prof e de colocarem o nome completo nos comentários. Vamos lá? Na parte de cima da página 11, coloquem a data de hoje, dia 11/11 de 2020. Se você estiver fazendo em outro dia, coloque a data do dia que você estiver fazendo a apostila, tá bom? Você já deve ter percebido que existem animais de várias formas e tamanhos. Nesse capítulo, você vai descobrir como alguns animais vivem e conhecer suas principais características. O que disse o passarinho? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morarem numa casca só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Xoxô, passarinho, chega de fofoca! Esse poema foi feito pelo José P. Paz em Um Passarinho Me Contou, na edição 6 da editora de São Paulo, Ática, no ano de 2000. Com base no poema que acabamos de ler, vamos responder as seguintes questões. A primeira questão: quais são os seres vivos citados no poema? Circule o nome deles. Vamos circular comigo? Primeiramente, seres vivos são aqueles que possuem vida. Vamos ler comigo e vamos circulando durante a leitura. O que disse o passarinho? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morarem numa casca só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Xoxô, passarinho, chega de fofoca! Então, aqui no poema, nós circulamos o passarinho, elefante, formiga, tatu e tartaruga, ostra, cobra, arara, leão marinho e foca. Você conhece algum desses seres vivos? Quais? Eu conheço todos esses seres vivos. Já ouvi falar deles alguma vez na minha vida, mas o que eu já vi pessoalmente são os passarinhos, o elefante lá no zoológico do Beto Carreiro, a formiga, a tartaruga e a cobra. Os outros seres vivos eu nunca vi pessoalmente. E vocês? Respondam aqui nos comentários quais seres vivos citados no texto você já viu pessoalmente. E esses seres vivos têm algo em comum? Você consegue descobrir o que é? Vamos pensar comigo. Todos esses seres vivos, apesar de serem diferentes uns dos outros, possuem algo em comum. Eles são animais, e é sobre a vida deles que vamos falar nesse capítulo. Na parte de cima da página 12, coloquem a data de hoje. Hoje é dia 11/11 de 2020, mas se vocês estão fazendo em outro dia, coloquem a data do dia que vocês estão fazendo essas atividades. Modo de vida dos animais. Os animais vivem em diferentes ambientes e apresentam diversos tamanhos e cores, mas uma coisa eles têm em comum: todos nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Podemos dizer, então,
que todos têm um ciclo vital. Então, o ciclo vital nada mais é do que o ciclo de vida do ser vivo, nesse caso dos animais. E o ciclo da vida dos animais é nascer, crescer, reproduzir-se ou não e morrer. Cada animal tem um modo de vida. Há diferenças entre o que comem, onde vivem, como se locomovem, na forma como os filhotes se desenvolvem, entre muitas outras características. Vamos conhecer algumas delas? Os animais se alimentam. Os animais são seres vivos que precisam buscar no ambiente o alimento necessário à sua sobrevivência. Quanto ao tipo de alimento que consomem, eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. Pererecas e ariranhas são exemplos de animais carnívoros. Os herbívoros são animais que se alimentam de plantas. Cavalos e araras são exemplos de animais herbívoros. Já os onívoros são animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de plantas. Guaxinins e seres humanos são exemplos de animais onívoros. Em cada imagem, vocês conseguem visualizar o tamanho aproximado de cada animal. Lá na parte de cima da página 13, coloquem a data que vocês estão fazendo as atividades. Hoje é dia 11/11 de 2020. Os animais se locomovem. Os animais têm jeitos diferentes de se locomoverem, seja para buscar alimento e abrigo, seja para fugir de seus predadores. Alguns saltam, outros correm, rastejam, voam ou podem nadar. Observe alguns exemplos. O golfinho rotador recebeu esse nome por ter o hábito de saltar e dar piruetas. O veado campeiro é um animal muito ágil, podendo correr na velocidade de 70 km por hora. O tuiuiu é uma das maiores aves voadoras do Brasil. E os peixes palhaços nadam entre as anêmonas do mar. Podemos relacionar as características do corpo ao ambiente em que cada animal vive. Por exemplo, as aves têm asas e ossos mais leves, o que facilita o voo. Os peixes têm nadadeiras e corpo em formato fusiforme, o que possibilita a movimentação nas águas. Saiba mais. Muitos passarinhos nascem sem penas e com os olhos fechados. Não conseguem caminhar nem voar, por isso seus pais os alimentam. Os filhotes precisam de muitos alimentos nutritivos, como insetos, porque crescem muito rápido. Os pais voam de um lado para o outro o dia inteiro, jogando comida dentro de seus bicos abertos. Os filhotes ficam no ninho até que suas penas cresçam e eles possam voar para longe. Até mesmo depois disso, seus pais ainda os ajudam a encontrar comida. Ali nós vemos uma ave alimentando o filhote com minhocas. Esse texto é de Catherine Betreton, em Como, Onde, Porquê? Perguntas e respostas sobre o mundo animal. Foi feito em Barueri, pela editora Girassol, no ano de 2007 e está localizado na página 84. Na parte de cima da página 14, coloquem a data que vocês estão fazendo as atividades. Hoje é dia 11/11 de 2020. Conforme o que estudamos agora, vamos fazer algumas atividades. Número 1. Leia o poema Ariranha, de Lalau e Laura Beatriz. Depois, faça o que se pede. Ariranha. Quem é que mora na beira do rio e não tem medo de piranha? É ariranha, é ariranha. Quem é que não pode ver um peixinho que fica com fome e logo abocanha? É ariranha, é ariranha. Letra A. Que características da ariranha você descobriu ao ler o poema? Pausem o vídeo e encontrem no poema as 3 características que a autora citou sobre o animal ariranha. Letra B. De acordo com o texto, a ariranha é um animal onívoro,
que se alimenta tanto de outros animais quanto de plantas? Um animal herbívoro, que se alimentam de plantas? Ou um animal carnívoro, que se alimenta de outros animais? Marquem um X na opção correta. Pausem e façam essa questão. Número 2. Observe os animais representados nas imagens a seguir. Temos nessa questão o animal jacaré, o tucano, o tubarão, a cobra, o peixe e a borboleta. Agora vamos fazer o que se pede. Letra A. Circule os animais que voam. Pausem e façam essa questão. Letra B. Pinte os animais que rastejam. Pausem e pinte agora os animais que rastejam. Não pode usar canetinha, somente lápis de cor. E letra C. Escreva o nome dos animais que nadam. Agora, nessa linha ao lado, escreva o nome dos animais que nadam. Pausem e façam essa questão. Lembrando que os animais não estão na mesma proporção de tamanho. Eles são apenas uma representação desses animais. Na parte de cima da página 15, coloquem a data de hoje. Hoje é dia 11/11 de 2020, mas se vocês estiverem fazendo em outro dia, anotem lá em cima a data que vocês fizeram essa atividade. Os animais nascem de diferentes maneiras. Os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes a eles, garantindo assim a continuidade da vida no planeta Terra. Esse processo é chamado de reprodução. Por exemplo, quando os cisnes se reproduzem, eles dão origem a novos cisnes. Aqui nessa imagem vemos um casal de cisnes com seus filhotes. Existem animais como a tartaruga e a galinha que põem ovos, dentro dos quais os filhotes se desenvolvem até o momento de nascer. Esses animais são chamados de ovíparos. Nas imagens, nós vemos uma tartaruga marinha colocando ovos na praia e na outra imagem, uma galinha chocando os ovos. O ser humano e o cachorro, cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o nascimento, são exemplos de animais vivíparos. Durante aproximadamente 9 meses, o bebê fica dentro do útero da mãe se desenvolvendo, e o tempo de gestação da cachorra dura em média 60 dias. Os gatos também são exemplos de animais vivíparos. Há também os animais ovovíparos, que recebem esse nome porque os filhotes se desenvolvem dentro de ovos que ficam protegidos dentro do corpo da fêmea. Algumas serpentes e alguns peixes são ovovíparos. A jararaca é um exemplo de serpente ovovípara. Na parte de cima da página 16, coloquem a data que vocês estão realizando essa atividade. Hoje é dia 11/11 de 2020. Após o nascimento, os filhotes crescem e se desenvolvem. Os seres humanos, por exemplo, passam por várias fases desde o nascimento: a infância, a adolescência, idade adulta e velhice. De uma fase para outra, ocorrem mudanças no corpo e no jeito de ser das pessoas. Esse conjunto de mudanças chamamos de desenvolvimento. A infância, adolescência, idade adulta e velhice são as diferentes fases do desenvolvimento humano. Todos os seres humanos têm um ciclo de vida, o qual corresponde às diferentes fases que o organismo passa desde o nascimento até o momento da morte, crescendo e se desenvolvendo. Aqui na imagem vemos um bebê, uma criança, uma adolescente, uma pessoa adulta e uma pessoa idosa. Todas essas fases representam o nosso desenvolvimento como seres humanos, e durante cada uma dessas fases, as pessoas passam por mudanças físicas e no jeito de agir e pensar. Na infância, o desenvolvimento é rápido. Nessa fase, aprende-se a andar, a falar, a ler, a escrever
e a comunicar-se de várias maneiras. Além disso, é a fase em que se incorporam habilidades sociais, como repartir e agir em grupo. A adolescência caracteriza-se por grandes mudanças. É no início dessa fase que ocorre a puberdade, quando o corpo estimulado por substâncias químicas, os hormônios, começa a amadurecer e a apresentar mudanças físicas e emocionais. Quando completa o crescimento, o corpo humano entra na idade adulta. Nessa fase, o indivíduo normalmente desenvolve maturidade e responsabilidade. É nessa fase que o ser humano está preparado fisicamente para se reproduzir e ter filhos. E quando chega à velhice, o indivíduo já acumulou importantes experiências em sua vida. Nessa fase, as pessoas podem ter mais tempo livre para se dedicar a diversas atividades, como dançar, praticar atividades físicas e viajar. O envelhecimento pode ser mais lento se for mantido um estilo de vida que valorize atividades físicas e uma alimentação saudável. Cidadania todo dia. Na família, a relação entre jovens e idosos pode ser muito prazerosa. Os avós, por exemplo, podem ajudar os netos nas tarefas de casa ou levá-los para passear e brincar. Você já percebeu que as pessoas idosas geralmente têm uma história curiosa ou divertida para contar? Elas são consideradas uma grande fonte de sabedoria em razão da experiência de vida que têm. O carinho, a conversa e a troca de conhecimentos melhoram a autoestima dos idosos e fortalecem as relações pessoais estabelecidas. Na imagem, nós vemos um momento de aprendizado e diversão entre idoso e crianças. Por isso, é importante conhecer alguns cuidados que devem ser tomados por quem convive com pessoas idosas. Vamos ver alguns? 1. Converse com o idoso para saber do que ele gosta ou o que deseja fazer. 2. Visite-o com certa frequência. 3. Nas casas em que moram pessoas idosas, é fundamental que as luzes funcionem perfeitamente e que a locomoção seja facilitada. Além disso, deve-se evitar colocar objetos em prateleiras altas e usar tapetes, principalmente em corredores, cozinha e banheiro. 4. Ajude o idoso a manter uma dieta equilibrada, a fazer algum tipo de exercício físico, a beber bastante água e a lembrar dos remédios de uso contínuo, caso ele tome. E 5. Peça conselhos e ajuda ao idoso para assuntos e trabalhos diversos. Isso pode fazê-lo se sentir útil, socialmente ativo e com autoestima elevada. Na parte de cima da página 17, coloquem a data que vocês estão fazendo essa atividade. Hoje é dia 11/11 de 2020. Os animais vivem em diferentes ambientes. Existem muitos ambientes no planeta Terra, os quais podem ser terrestres ou aquáticos. Os animais que passam a maior parte da vida na Terra são chamados de terrestres. Já aqueles que vivem na água são chamados de aquáticos. Os animais apresentam características que lhes possibilitam viver em determinado ambiente. Os macacos, por exemplo, que passam a maior parte do tempo se locomovendo entre os galhos das árvores, têm bastante agilidade e força nos braços e nas pernas. Além disso, a cauda desses animais os ajuda a se prenderem nos galhos. Na imagem ao lado, vemos um macaco-aranha pendurado em galhos de árvore. Já os peixes têm nadadeiras, que possibilitam a locomoção na água, além do formato do corpo que facilita a natação. Há animais, como os sapos, que podem viver parte da vida na água e parte na terra, dependendo da fase de desenvolvimento. Para entender como isso é possível, lembre-se de que esses animais nascem bem diferentes dos adultos. Enquanto crescem,
O corpo dele sofre muitas transformações, em um processo conhecido como metamorfose. Para facilitar um pouco mais o entendimento de vocês, os animais que sofrem a metamorfose são animais que não nascem filhotes, como os adultos, cachorros, gatos, macacos, elefantes, etc. São animais que nascem de uma forma e vão passando por uma transformação no seu corpo. Vejam um exemplo da metamorfose de um sapo. Observe a metamorfose do sapo. Que alterações ocorrem no corpo desse animal durante o seu desenvolvimento? Vamos ver um vídeo agora da metamorfose do sapo. Os ovos do sapo ficam na água em conjunto. Ficam grudados uns aos outros por uma massa gelatinosa. Após cerca de 10 dias, um pequeno girino pode ser visto no interior do ovo. Então, o girino quebra o ovo e sai. Ele é levado pelo fluxo da correnteza, fixando-se a uma planta para ter apoio. Esse girino respira por suas brânquias, que podem ser vistas nas suas laterais. Aos poucos, os girinos ficam maiores e começam a se mover livremente. Lentamente, as pernas traseiras aparecem. As brânquias externas somem. E a fenda branquial também desaparece, passando o girino a respirar pelos pulmões. Depois, as pernas dianteiras aparecem. Vemos então que a cauda começa a encolher. O girino começa a passar mais tempo fora da água. Esse sapo, com uma pequena cauda, é o sapo jovem. Por fim, a cauda some completamente e ele vira um sapo adulto. Na parte de cima da página 18, coloquem a data que vocês estão fazendo essa atividade. Conforme o que estudamos agora, vamos fazer algumas atividades. Número 1. As fêmeas de gafanhoto botam ovos no solo. Os insetos que saem dos ovos são chamados de ninfas, que com o passar do tempo se desenvolvem em adultos. De acordo com essas informações, os gafanhotos são animais vivíparos, cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, são animais ovíparos, cujos filhotes se desenvolvem dentro de ovos postos no solo, ou são animais ovovíparos, cujos filhotes se desenvolvem dentro de ovos que ficam protegidos dentro do corpo da mãe. Façam um X na resposta correta. Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 2. As imagens abaixo representam as diferentes etapas do ciclo de vida dos seres humanos. Observe-as e em seguida faça o que se pede. Letra A. Usando os símbolos I para infância, A para adolescência e D para idade adulta e V para velhice, indique em que fase da vida cada pessoa ou grupo de pessoas se encontra. Então, aqui nessa primeira imagem, vemos uma menina na fase de infância, brincando com uma bola. Conforme a legenda, usamos o símbolo I para representar a infância. Então, vamos colocar nesse espaço em branco a letra I. E assim por diante. Qual fase de vida essa pessoa trabalhando em um restaurante está? Na infância, adolescência, idade adulta ou na velhice? Pausem o vídeo e façam essas questões. Letra B. Escreva uma característica de comportamento ou física
para cada uma das fases de desenvolvimento do ser humano. Então, aqui nós temos uma tabela com todas as fases de desenvolvimento do ser humano, desde a infância até a velhice. Vocês vão escrever uma característica física ou de comportamento para cada uma dessas fases. Por exemplo, na infância, as crianças brincam, aprendem, etc. Vocês vão escrever, no mínimo, uma característica para cada fase. Pausem o vídeo e façam essa questão. Se tiverem alguma dúvida, voltem ao vídeo na parte que eu explico sobre essas características. Vamos lá? Na parte de cima da página 19, coloquem a data que vocês estão fazendo essa atividade. Hoje é dia 11/11/2020. Número 3. Observe os animais representados nas imagens a seguir. Nós vemos uma baleia, um golfinho e uma tartaruga. Letra A. Que característica em comum esses animais apresentam? Esses animais são animais terrestres ou são animais aquáticos? Pausem o vídeo e respondam essa questão. Letra B. Complete o quadro desenhando outro animal que também apresenta essa característica. Lembre-se de escrever o nome dele. Agora é a sua vez de fazer um lindo desenho de um animal que possui a mesma característica que vocês escreveram na questão anterior. Caprichem e não usem canetinhas. Número 4. Leia algumas informações sobre o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é um animal que chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos, que varia entre o dourado e o vermelho-dourado. Ele vive nas árvores da Mata Atlântica e se alimenta de frutos e pequenos animais. Com base nessas informações, complete as frases a seguir. Letra A. O mico-leão-dourado vive nas árvores da Mata Atlântica, ou seja, ele é um animal. Vocês vão preencher se ele é um animal terrestre ou um animal aquático. Pausem o vídeo e façam essa questão. E letra B. Esse animal se alimenta de frutos e pequenos animais. Por isso, ele é considerado um animal? Ele é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Pausem o vídeo e façam essa questão. Turminha, por hoje era isso. Ao finalizarem as atividades, me enviem uma foto das páginas da apostila que trabalhamos hoje, bem nítidas. A chamada da aula será feita nos comentários dos vídeos. Por isso, não esqueçam de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. E deem um like no vídeo da prof se gostaram dessa nossa aula de hoje. Um beijão no coração de vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!